Não casar foi a melhor decisão que já tomei. Eu, 29 anos, e minha parceira, 28 anos, nos conhecemos há 8 anos, logo antes de eu me formar, e nos conectamos quase imediatamente. Poucos meses depois de me formar, ela e seu filho de 3 anos se mudaram para morar comigo. Logo após me formar, comecei a ganhar um salário alto trabalhando para um grande banco e depois segui meu próprio caminho, tendo uma carreira muito lucrativa. Minha renda era mais do que suficiente para sustentar nós três, então eu me sentia confortável deixando-a ficar em casa, trabalhar em seus hobbies e fazer trabalho voluntário. Eu achava que nosso relacionamento estava indo bem. Ela tem me pressionado para casar nos últimos 4 anos, mas o momento nunca parecia certo porque eu queria colocar meu próprio negócio em funcionamento primeiro, e ela parecia confortável com isso. Na semana passada, ela me perguntou o que eu achava de relacionamentos abertos e se poderíamos abrir o nosso. Eu sei porque ela perguntou. Eu passo muito tempo viajando a trabalho e ela provavelmente quer ter algo extra enquanto estou fora trabalhando. Inferno, ela pode até já ter algo extra. Eu soube naquele momento que estávamos acabados, mas eu precisava descobrir o quão ferrado eu estava antes de tomar uma decisão. Marquei uma reunião com um advogado que meu amigo conhecia. Admito, estava com medo. Eu tinha ouvido histórias de como os homens eram esfolados em divórcios o tempo todo. Então entrei no escritório do advogado esperando perder 50% de tudo e mais. No começo, as coisas pareciam sombrias, mas então ele perguntou há quanto tempo estávamos casados. Quando eu disse que não éramos casados, ele me chamou de homem mais sortudo que já entrou em seu escritório. União estável não existe aqui, o que significa que quando nos separarmos, ela não receberá absolutamente nada. Zero, nada. Estou tentando descobrir o melhor momento para dizer a ela que acabou, mas é só isso que tenho a dizer. Não casar foi a decisão mais inteligente que já tomei. O filho autista do meu vizinho não para de invadir o meu quintal. Nos últimos 7 meses, depois de me mudar para minha nova casa com minha filha e meus cachorros, o menino de 15 anos dos vizinhos, que tem síndrome de Down bastante grave, tem invadido cada vez mais a minha propriedade. No início, falei com os vizinhos e eles expressaram suas desculpas. Eles prometeram monitorá-lo mais enquanto ele estivesse no quintal deles. No entanto, depois de alguns meses, eles realmente não se importam mais e o deixam vagar como quiser. Instalei câmeras de segurança no quintal e na frente da casa puramente para minha própria segurança, pois temos uma piscina. Ele escalava a cerca de madeira de 6 metros para entrar no meu quintal com uma escada da casinha deles e soltava meus cachorros. Até agora, o impedi de soltar meus cachorros usando correntes e cadeados em 2 portões. Muitas vezes, minha porta da garagem estava aberta. Ele saía do quintal deles e simplesmente entrava na minha casa para soltar meus cachorros. Quando ele escalava o quintal e não conseguia sair, começava a gritar, chorar e ficar imóvel. Antes de começar a prender meus portões por causa dele soltar meus cachorros, os pais dele simplesmente entravam, o pegavam e saíam. Agora, desde que eu mudei isso, começaram a fazer um grande escarcéu dizendo que eu estava prendendo no meu quintal, e eles tinham que escalar a cerca, trazer a escada e carregá-lo de volta. Agora, eu não estou realmente culpando a criança. Ele não sabe o que está fazendo. Ele tem alguns problemas muito graves, e ele tem muita sorte de que os meus 2 pastores alemães são muito simpáticos. No entanto, na semana passada, eu tive que estabelecer um limite enquanto eu estava no trabalho. Uma das minhas filhas me ligou reclamando que o garoto mais uma vez pulou a cerca e estava causando tumulto enquanto ela estava tentando dormir. Ela me disse que ele estava tentando abrir o portão para soltar os cachorros da casa, batendo nos cadeados com um martelo. Ela me disse que os pais dele não estavam em casa na época, então ela não sabia a quem contar para buscá-lo. Uma onda de simpatia me envolveu. Eu disse para minha filha soltar os cachorros e que o garoto poderia brincar com eles. Até eu chegar em casa, no entanto, disse a mim mesmo que este seria o último limite. Meu plano era voltar para casa, levar o garoto de volta para a casa dele e dizer aos pais dele que não vou mais tolerar ele no meu quintal. Enviei uma mensagem para os pais dele dizendo que permitiria que o filho brincasse com meus cachorros só por hoje. No entanto, hoje é o último dia que ele pode fazer isso. Eu já tive o bastante. Continuei trabalhando até receber uma notificação no meu telefone do meu sistema de câmeras, dizendo que movimentos esporádicos foram detectados no meu quintal. Eu ignorei, pensando que era apenas o garoto correndo com os meus cachorros. 2 minutos depois eu recebo uma ligação. Minha noiva se assumiu lésbica logo antes do nosso casamento, e ninguém está nem aí para mim. Todos estão apenas tão felizes por ela. Minha ex, Diana, e eu estávamos juntos há 7 anos, e eu sabia que ela era bissexual desde o início. Ela sempre me contou abertamente sobre seus relacionamentos passados com mulheres, mas eu nunca me importei porque não era um problema. Nunca tivemos grandes brigas ou discussões, apenas coisas pequenas, e sempre resolvíamos tudo. Após 7 anos de relacionamento, decidi que era o momento certo para fazer a grande pergunta porque estávamos profundamente apaixonados, financeiramente estáveis e já morávamos juntos. Preparei tudo para tornar o momento mais romântico e único possível. E quando fiz a pergunta final, ela hesitou, mas depois disse sim. Foi aí que o problema começou porque eu não entendi a hesitação, e perguntei, mas ela só respondeu que estava tudo bem. Eu estava nervoso, então desisti. Contamos isso aos pais dela. Os meus faleceram quando eu tinha 20 anos e minha irmã mais nova quando tinha 17, em um acidente de carro. Contamos também aos nossos amigos, mas algo estava errado, pois os pais dela estavam fingindo estar felizes, e eu não entendia por quê, enquanto nossos amigos estavam super felizes e já dando ideias para o nosso casamento. Passaram-se 4 meses, e estávamos planejando o casamento. Cheguei em casa do trabalho, e ela estava me esperando com as malas prontas. Perguntei o que estava acontecendo,
E ela disse, escuta, eu sei que isso vai ser difícil para você, mas eu não sou bi, eu sou lésbica. Meus pais sabem disso há 2 anos, e é por isso que eles não estavam felizes e estavam fingindo. Por favor, eu te imploro para não tornar isso difícil e apenas me deixa ir. Não chore, não implore, não grite. Vamos deixar as coisas seguirem como adultos. E então ela foi embora. Fiquei lá de pé por cerca de 1 hora em choque porque não conseguia acreditar. Fomos de prestes a nos casar para Diana se revelando como uma pessoa sem coração e fria que eu nem conseguia reconhecer. A pior parte é agora. Porque passaram-se 3 meses desde aquele dia. Cancelei o casamento e literalmente ninguém me mandou uma mensagem ou ligou perguntando como eu estava. Se eu estava bem, se precisava de algo. Simplesmente nada. Nem os pais dela, nem ela. Ela me bloqueou naquele dia e nem mesmo os nossos amigos. Ninguém está nem aí para mim. Nestes 3 meses, fui hospitalizado 3 vezes porque perdi peso, 15 quilos, e tenho insônia. Apenas trabalho e volto para casa, nada mais. Enquanto todos a estão elogiando por se assumir, como estão felizes que ela finalmente percebeu que era lésbica e pela coragem de ser ela mesma depois de anos lutando para encontrar sua verdadeira identidade. Neste momento, nem consigo ficar com raiva. Estou apenas incrédulo com o que aconteceu. Como tudo aconteceu tão rápido e ninguém liga para mim porque o fato de ela se assumir é mais importante do que o ex dela. A deusa grega chamada, mãe do meu amigo, me atiçou, então eu tive que descabelar o palhaço. Eu tinha por volta dos 16 anos, e estávamos de férias, então eu decidi passar um tempo na casa do meu amigo, que irei apelidar de Pedro. O único problema em ficar lá, é o fato da mãe dele ser uma deusa grega, e muita gente zoava o Pedro por isso. Acontece que ela era super carinhosa comigo, ficava sempre me elogiando nas minhas fotos no Insta, e até fazia carinho em mim, e como eu sou um adolescente com hormônios à flor da pele, isso me deixava louco, e por esse motivo já prestei muitas homenagens a ela. Até que um dia, eu e o Pedro estávamos voltando da academia que fazemos juntos, e ele foi tomar banho no chuveiro do quintal, e eu estava indo tomar banho no único chuveiro que tinha dentro da casa, mas antes, fui beber água na cozinha. Foi quando eu me deparo com a mãe dele, e como eu estava sem camisa ela olhou de cima para baixo e disse, eita menino, as meninas vão tudo pirar com esse seu corpinho, disse ela enquanto fazia um carinho no meu peito. E mano, eu pirei. Mas na hora só dei uma risada sem graça enquanto ela também ria. Fui subindo as escadas, quase tropeçando no meu meninão de tão acordado que ele estava. Entrei no banheiro e liguei o chuveiro para disfarçar, sentei no vaso, e para minha sorte tinha um cesto de roupas sujas do lado, e tirei de lá a peça íntima da mãe do meu amigo. E mandei bala, e foi ótimo, mas as coisas começaram a dar errado pelo fato de eu ter chorado litros pelo banheiro. E só depois eu percebi que não tinha papel higiênico, e a minha única opção foi passar a mão e a língua em alguns lugares, e depois um paninho. Foi nojento? Foi, mas se eu não fizesse isso eu estaria morto. Depois eu só passei minha cueca por cima, que já estava suja, só para dar mais uma limpada, mas é impossível não ficar louco com uma mulher daquelas te provocando. Ele levou a gente até a mesa da família dele, sabe aquelas mesas de aniversário, e ele foi todo empolgado, gente, olha, eles chegaram, não sei o quê. E aí ele virou e falou assim, amor, é esse casal aqui que eu te falei. Casal, eu e meu marido. Gente, a menina tava conversando com a mãe dele, quando ela virou, ela faltou um pouco de desmaiar. Que ela olhou pra minha cara e olhou pra cara do meu marido, ela faltou um pouco caidura. Eu não entendi a reação dela, foi notoriamente, tipo, ela ficou surpresa, porque eu não conhecia, eu nunca tinha visto ela. E aí eu olhei pra cara do meu marido, que estava vermelho de raiva. E aí o melhor amigo dele também, todo mundo assim, meio que criou-se um clima, todo mundo, ninguém entendeu nada. E aí o melhor amigo do meu marido tentou dar disfarçado e falou assim, não, essa daqui é minha noiva e tal, a surpresa que, né, eu comecei a namorar, a gente tá fazendo as coisas muito rápido, porque a gente não é emocionado, a gente é intenso. E eu já pedi ela em casamento, então ela aceitou, então isso aqui é meio que meu aniversário / meu noivado. Eu fiquei super feliz por ele, achei super legal e tal, achei super criativo. Só não esperava a reação do meu marido, que virou e falou assim, como é que é, Rosângela? Rosângela era a namorada dele, do garoto que era o melhor amigo do meu marido. E aí ela falou assim, eu não sabia. Gente, eu falando, o que tá acontecendo aqui? O melhor amigo dele com a mesma cara que eu, sem entender muito bem o que tava acontecendo. A festa meio que todo mundo ficou, tipo assim, olhando assim. O pessoal do restante da festa não percebeu porque o som tava alto, mas quem tava ali naquele redondeza começou a observar. E aí o meu marido veio e falou assim, eu não acredito que você tá me traindo com o meu melhor amigo. Cara, a gente tá junto há 3 anos, você é minha amante, você sempre soube que eu era casado. Eu nunca esperei isso de você, que você ia arrumar o meu melhor amigo. Isso é o quê? Isso é vingança porque eu sou casada. Eu já falei pra você que eu não posso deixar minha esposa, as coisas não são assim, não sei o quê. Eles começaram a lavar uma roupa suja, só que esqueceram onde tava, esqueceram que eu tava ali, esqueceram que o garoto tava ali, e todo mundo ali olhando o que tava acontecendo, e ela ficou pálida, que ela simplesmente virou pra ele
ele falou assim, você prestou atenção no que você acabou de falar? Tipo, você acabou de contar nosso segredo mula. Que ele olhou pra minha cara. Gente, eu só falei assim, ó, valeu. Olhei pra cara do melhor amigo dele, agarrei ele pela gravatinha assim, puxei ele, dei-lhe uma bitoca nele. Deve ter ficado uns 10 minutos ali beijando, e meu marido gritando, e a menina gritando, e todo mundo aquela confusão, e eles lá, a gente só se beijando e o mundo acabando. Gente, quando terminei o beijo, botei os dois pra fora, eu e o garoto. Falei pra ele, ó, passa lá em casa, só pra poder buscar todos os panos de bunda, se você tiver sorte de eu deixar. Ele foi lá, eu até que eu devolvi tudo pra ele, botei ele pra fora, me separei. E atualmente eu tô dando uma pegadinha no melhor amigo dele, que também foi corno que nem eu.